Há 3 dias da posse, Lula anuncia os últimos nomes do futuro governo. Esplanada dos Ministérios vai virar cidade da segurança na posse ministerial. E você vai ver também. Polícia Federal prende suspeitos de participar de atos de vandalismo em Brasília no último dia 12 de dezembro. Inflação do aluguel acelera em dezembro e contratos que vencem em janeiro devem subir quase 6%. Rússia lança dezenas de mísseis e deixa grande parte de Kiev sem luz. E ainda, Estados Unidos passam a exigir teste de Covid para viajantes da China. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. Já estava com saudades. Nós também. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, a gente começa falando do novo e futuro governo, né? O presidente eleito Lula participa nesse momento da cerimônia para anunciar os nomes dos futuros ministros. O evento acontece no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Antes, Lula havia participado de uma rodada de reuniões para fechar o quadro ministerial. O MDB indicou 2 nomes para a equipe do governo, que já tinha anunciado 21 nomes oficialmente. Os 16 restantes estão sendo revelados neste momento. Em uma rodada de reuniões para fechar o quadro ministerial, o MDB sugeriu mais 2 nomes ao presidente eleito Lula. Depois de consultar as bancadas do partido na Câmara e no Senado, os indicados foram o senador eleito Renan Filho para o Ministério dos Transportes e Jader Filho, presidente do partido no Pará, para o Ministério das Cidades. No Ministério do Planejamento está a senadora Simone Tebet. Ela tem um aval do partido, mas é da cota pessoal de Lula. Dos 37 futuros ministros, 21 já foram anunciados oficialmente. 4 já estão acertados. 3 nomes do MDB e Marina Silva, da Rede, no Ministério do Meio Ambiente. As negociações também estão avançando para os 12 ministérios que faltam. O PDT quer conversar sobre uma indicação para o Ministério da Previdência. 3 ministérios estão cotados para o PSD e 3 para a União Brasil. E o PT ainda negocia mais 2 ministérios e o PSOL a indicação do Ministério dos Povos Originários. Já o Ministério do Esporte e o Gabinete de Segurança Institucional não devem ser decisões partidárias. Na área da defesa, o Diário Oficial já trouxe o nome do general Júlio César de Arruda para o comando do Exército. A nomeação assinada pelo presidente Bolsonaro é interina. Entre os nomes que foram anunciados agora há pouco está o do presidente do PDT, Carlos Lupe. Ele deve assumir o Ministério da Previdência. Mas assim que tivermos mais novidades, a gente volta aqui com todas as informações. E olha só, ainda sobre esse assunto, o governo do Distrito Federal informou que a Esplanada vai ter segurança reforçada no dia da posse. Todo efetivo policial vai trabalhar. O público também passará por uma revista rigorosa. O local, inclusive, já está sendo chamado de Cidade da Segurança. O governo do Distrito Federal vai preparar toda a estrutura para a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice Geraldo Alckmin. Para isso, a Esplanada dos Ministérios deve se transformar na Cidade da Segurança, com 100% do efetivo das forças de segurança atuando na data. Os preparativos são no sentido de agilizar o atendimento e a prestação de serviços durante o evento. Os participantes devem ser revistados e o trânsito na Esplanada dos Ministérios vai ser restrito e controlado. Autoridades do governo distrital e da Polícia Federal deram uma entrevista coletiva nesta quinta-feira para detalhar o esquema de segurança. O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, disse que a ideia é tranquilizar a todos para que tudo corra bem. Ele falou que estão sendo preparados para qualquer ocorrência e empenhados na organização da festa. O secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, informou que as pessoas vão passar por revistas e o acesso à Praça dos Três Poderes deve ser limitado. Aquelas pessoas que queiram ingressar na Praça dos Três Poderes para poder acompanhar
a questão da subida da rampa depois e a passagem da faixa. Deverão fazer até 12h30, porque a partir desse momento a gente vai encerrar o acesso. Além disso, será limitado também o número de pessoas na Praça dos Três Poderes, por questão de segurança, a 30 mil pessoas, isso estabelecido pelo grupo. Tá? Então, as pessoas que queiram participar devem chegar mais cedo. O secretário também afirmou que não vai ser permitida a entrada com qualquer objeto que possa ser usado como arma, como mastro de bandeira, álcool líquido e apontador de laser. A Polícia Federal prendeu suspeitos de participar de atos de vandalismo em Brasília no último dia 12 de dezembro. A ação cumpre 32 mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal no Distrito Federal e em 7 estados. Agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal deflagraram uma operação contra suspeitos de participarem de uma tentativa de invasão à sede da Polícia Federal e atos de vandalismo em Brasília. Ao todo, as corporações cumprem 30 ordens judiciais e de busca e apreensão e de prisão, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal no Distrito Federal e nos estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Os crimes investigados são de dano qualificado, incêndio, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Somadas, as penas atingem 34 anos de prisão. As investigações começaram depois da tentativa de invasão à sede da PF. Segundo a polícia, o grupo tentou resgatar um homem preso no dia 12 de dezembro. Sem sucesso, iniciaram ataques de vandalismo na capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, veículos entre carros e ônibus foram incendiados. Eles também quebraram vidros de automóveis, depredaram equipamentos públicos e a 5ª Delegacia de Polícia na Asa Norte. A gente muda de assunto agora para falar de economia e com o assunto, uma notícia, aliás, não tão boa para o consumidor. Isso porque a inflação do aluguel subiu em dezembro e acumula alta neste ano. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM subiu quase 5,5% em 2022. O índice, que é conhecido como inflação do aluguel por ser usado para reajustar grande parte dos contratos do setor, registrou alta de 0,45% em dezembro. O Instituto Brasileiro de Economia da FGV informou que a alta veio após o registro de queda de 0,56% no mês anterior. E no ano, o índice acumula alta de 5,45%. Se comparado ao ano passado, o indicador subiu menos. O índice variou 0,87% em dezembro de 2021 e teve alta acumulada de 17,78% em 12 meses. O Índice Geral de Preços Mercado leva em conta a variação dos preços ao consumidor. O índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Entre os 3 componentes do IGPM, a maior alta de 2022 foi observada no Índice Nacional de Custo da Construção, que acumulou elevação de 9,40% no ano. O aumento foi tanto no grupo de mão de obra quanto no de materiais, equipamentos e serviços. Já para o mês de dezembro, a maior pressão foi observada nos preços ao produtor. Aqui as maiores influências foram minério de ferro, feijão, bovinos, óleo de soja refinado e farelo de soja. E as fortes chuvas causaram a morte de uma mulher em São Carlos, no interior paulista, que foi arrastada por enxurrada para debaixo do carro. Segundo a Defesa Civil, o alerta de temporal permanece pelo menos até amanhã. A Defesa Civil de São Carlos informou que durante a tarde desta quarta-feira choveu 88 milímetros em pouco mais de uma hora. A tempestade alagou o centro da cidade, cobriu e arrastou carros. Um rapaz foi resgatado após tentar enfrentar o alagamento nadando no centro da cidade. Já uma mulher não conseguiu escapar ao ser arrastada pela enxurrada. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ela foi arrastada pela água até entrar debaixo de um veículo. Em Campinas, também no interior de São Paulo, um homem de 36 anos morreu após o carro dele ser atingido por uma árvore do Bosque dos Jequitibás. A figueira, de 35 metros de altura, despencou durante uma tempestade na cidade na manhã desta quarta-feira, na Avenida General Marcondes Salgado. As chuvas intensas, acompanhadas de raios, granizos e fortes rajadas de vento, ainda devem atingir São Paulo. O alerta da Defesa Civil para o estado permanece até sexta-feira. Com a chuva forte e intensa, existe o risco de transtornos, como deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes.
A recomendação do órgão é para que a população fique atenta a qualquer sinal de perigo e não atravesse ou adentre em áreas inundadas nem enfrente enxurradas. E mais de 6 milhões de veículos são esperados das rodovias de São Paulo neste ano novo. Toda a movimentação deve ser monitorada por câmeras operadas pelo Centro de Controle de Informações. O movimento nas estradas, rumo ao litoral e interior, já está mais intenso e deve aumentar ainda mais. As concessionárias que administram as rodovias preparam as conhecidas operações de descida para facilitar a viagem do motorista e garantir mais segurança e tranquilidade aos viajantes. Mais de 6 milhões e 300 mil veículos são esperados nas rodovias paulistas no ano novo. Desse total, cerca de 5 milhões devem usar a malha concedida à iniciativa privada. Quase 1 milhão e 400 mil veículos também vão seguir pelas rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem. Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados de transporte do Estado de São Paulo, toda a movimentação será monitorada por quase 3 mil câmeras operadas pelo Centro de Controle de Informações. Além de 625 sensores de tráfego, 40 estações meteorológicas e 424 painéis eletrônicos de mensagens. Para uma viagem tranquila, é recomendável que o motorista faça uma revisão no carro antes de sair para pegar a estrada. Além disso, ele deve ir sem pressa, respeitando os limites de velocidade e sinalizações das rodovias. E como a gente acabou de ver aí, deste fim de ano, muitas pessoas vão viajar, vão pegar a estrada e o litoral é um dos destinos preferidos. Mas é importante também ficar atento à segurança, não é mesmo, Dani? Pois é, Kleber. E por isso a gente vai conversar agora com o Tenente Marcos Rolim, do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Marcos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Kleber. Bom, a primeira pergunta que eu faço é para as pessoas que vão para o litoral, como o Kleber falou. Muitas vezes os turistas subestimam o risco de afogamentos. E também com relação às crianças, quais os cuidados que devem ser tomados? Com crianças, é importante tê-las perto do responsável. Não tirar os olhos dela, tá sempre a no máximo um braço de distância. Sempre em contato com elas. E quando elas forem entrar na água, o responsável deve estar junto. Correto. E além do litoral também, muita gente vai para o interior, né? Em sítios, cachoeiras e até para praticar esportes radicais. O que essas pessoas devem ficar atentas? Nesses casos de cachoeiras, rios, é sempre importante olhar a previsão do tempo antes de ir. Não só do local onde você vai, mas também no entorno. Se estiver chovendo próximo desses lugares, é melhor evitar ir para esse tipo de local. Porque aumenta o volume de água e, consequentemente, muda o tipo de local que vai ser. E sempre nesses locais, assim, principalmente quem pratica esportes radicais, usar da prevenção, utilizar colete salva-vidas, etc. E também é interessante a gente ter noção de verificar se como você reconhece uma pessoa que está se afogando. Se a pessoa você perceber numa cachoeira, alguma coisa, a pessoa está se debatendo muito na água, você não tenta tirar num primeiro momento. Você aciona a emergência, liga 193 e tenta fornecer flutuabilidade para ela, seja com uma boia, com algum equipamento que flutue. Porque se você for tentar salvar e você não tiver essa experiência, você pode acabar se prejudicando também. Isso que o senhor falou é muito importante. Tenente Marcos, eu queria, para finalizar, aquele momento de arrumar as malas. O que as famílias devem levar que pode fazer a diferença na hora dos primeiros socorros? Por exemplo, em caso de acidente. Varia conforme o tipo de acidente, né? Mas é interessante sempre levar ali uma atadura, uma gaze para caso de um machucado. É interessante ter uma boia. Por mais que você não vá usar a boia para você se banhar, é interessante você ter uma com você. Para quê? Para caso você identifique alguém que está se afogando, você conseguir fornecer flutuabilidade para aquela pessoa. Acho que é interessante esse tipo de coisa levar. Tá certo, nós acabamos de falar com o Tenente Marcos Rolim, do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada pela sua participação. De nada, boa tarde a todos. E veja a seguir,
Rússia lança dezenas de mísseis e deixa grande parte de Kiev sem luz. E ainda, Estados Unidos passam a exigir teste de Covid para viajantes da China. Nós voltamos já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h20 pelo horário de Brasília e voltamos com notícias de Brasília. É verdade, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou mais uma nova leva de ministros que vão fazer parte do primeiro escalão do governo. O primeiro nome anunciado foi o de Gonçalves Dias, que vai ficar no Gabinete de Segurança Institucional. O deputado Paulo Pimenta vai para a Secretaria das Comunicações. E Carlos Fávaro vai ocupar a pasta de Agricultura. O governador do Amapá, Valdez Góes, vai ficar com a pasta de Integração e Desenvolvimento Regional. Carlos Lupe foi confirmado para o Ministério da Previdência. Juscelino Filho fica na Comunicação, Jader Filho no Ministério das Cidades, Ana Moser foi confirmada para o Esporte. Como estava previsto, Marina Silva vai para o Meio Ambiente, Paulo Teixeira no Desenvolvimento Agrário. A senadora Simone Tebet ficou com o Planejamento, Daniela do Vaguinho no Turismo e a Sônia Guajajara é a ministra responsável pelos povos indígenas. Nos transportes ficou Renan Filho. Lula também anunciou Randolph Rodrigues como líder do governo no Congresso. Jacques Wagner será o líder do governo no Senado e José Guimarães será o líder do governo na Câmara. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar das notícias internacionais. A reviravolta repentina na política anti-Covid de Pequim tem gerado preocupação no mundo todo. Com a alta de casos, países como os Estados Unidos vão voltar a exigir testes negativos para todos os passageiros vindos da China. A alegação é que Pequim não compartilha informações suficientes sobre o aumento dos casos do novo coronavírus no gigante asiático. A partir de 5 de janeiro, todos os passageiros aéreos com 2 anos de idade ou mais provenientes da China serão obrigados a fazer um teste de no máximo 2 dias antes da partida da China, Hong Kong e Macau e apresentar um resultado negativo às companhias aéreas no momento da partida, disse um funcionário da Autoridade Federal de Saúde. Segundo esse funcionário, o rápido aumento recente da transmissão de Covid-19 na China aumenta as possibilidades do surgimento de novas variantes. O requisito do teste se aplica a passageiros de transporte aéreo, independentemente de sua nacionalidade e status de vacinação, e inclui pessoas que viajam da China para os Estados Unidos via outros países, bem como aquelas que fazem escala em qualquer aeroporto americano. E agora a gente traz atualizações sobre o conflito no leste europeu. Novos ataques russos foram registrados nesta quinta-feira em diversas regiões da Ucrânia, incluindo a capital Kiev. Cerca de 40% da população da capital ucraniana ficou sem eletricidade nesta quinta-feira. Foi o que anunciou o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, depois que várias cidades do país foram alvo de ataques aéreos. O comando das Forças Armadas Ucranianas disse que sua defesa antiaérea conseguiu derrubar mais de 50 mísseis russos. Segundo a administração militar da capital, fragmentos de mísseis interceptados atingiram 2 casas. Um estabelecimento industrial e um jardim de infância também foram danificados no sudoeste da capital. Em Lviv, oeste do país, as explosões deixaram 90% da cidade sem energia elétrica. O governo da região afirmou que a defesa aérea foi acionada e pediu aos moradores que permaneçam nos abrigos. Autoridades confirmaram ainda que as explosões também atingiram Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Após uma série de reveses militares e perdas territoriais nos últimos 6 meses, Moscou intensificou sua campanha aérea usando drones e mísseis para atacar a infraestrutura de energia ucraniana. E olha só, Dani, hoje é o nosso último dia juntos em 2022 aqui no Jornal, não é mesmo? Pois é, Kleber. Em 2022, pelo nosso esquema de plantão, você então folga amanhã e eu folgo na próxima segunda-feira. Então, de fato, hoje é a nossa despedida de 2022. Aliás, foi uma grande honra dividir essa bancada junto com você. Para mim também. Mas antes da gente fazer esses tradicionais votos para o ano novo, eu quero propor para você, para a gente sonhar já com o ano que vem. E eu quero perguntar para você, qual a notícia que você sonha
trazer aqui para os telespectadores no próximo ano? Olha, o meu sonho seria anunciar o fim da pandemia. E você, qual notícia que você sonha em trazer aqui em 2023 para os nossos telespectadores? Olha, o meu sonho é trazer aqui para os telespectadores a notícia do fim da guerra da Ucrânia, a paz no leste europeu, o fim das mortes, tanto de civis quanto militares, e principalmente dos prejuízos, né, para a economia. Esse é meu primeiro sonho, e o segundo é que seja nós dois aqui novamente para dar essas boas notícias. Então, que os nossos sonhos se realizem, né? Que 2023 a gente esteja aqui e traga para você aí de casa pelo menos essas duas novas notícias, que seria já muito maravilhoso. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Até mais! Bom, o que eu desejo para você em 2023 é que você tenha mais de Deus na sua vida. Assim como Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você tenha a vida eterna e longa em 2023 com Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Uma rodada de reuniões para fechar o quadro ministerial, o MDB